irmãos, pode fazer o favor de sentar. Graças a Deus. E eu convidava os irmãos a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E nós vamos falar sobre uma superabundante graça que Deus tem concedido a nós e a todo pecador. 1 Timóteo, capítulo 1. E para que eu não me esqueça de avisar no final, aproveito agora que estou a lembrar, para lembrar os irmãos que essa semana, nós amanhã, segunda-feira, vamos ter a reunião de ministério, vamos estar orando. Iniciamos a nossa semana de oração. Nós, no ministério, tiramos um tempo para estar orando. E de terça a sexta, às 20h30, nós aqui na igreja vamos estar também com as portas abertas e em oração durante essa semana. Então, os irmãos que têm disponibilidade para, durante a semana, estar na igreja, então é um tempo muito importante que nós dispensamos para estar orando ao Senhor, para buscar ao Senhor em oração. Então, você não fica em casa. Venha, nesse dia nós não transmitimos o culto para oração, né? Mas você vem estar orando conosco. Precisamos, a igreja precisa, nós precisamos individualmente e coletivamente de estarmos orando ao Senhor. Então é um tempo que você pode dedicar a sua consagração ao Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus. Vou tentar não atrapalhar a Alexandra, que está hoje encarregue de traduzir e interpretar. Vou ver se eu consigo falar mais pausadamente, embora não seja muito difícil para mim, mas vou tentar ver se consigo transmitir a palavra de Deus de maneira que ela possa fazer essa interpretação e a tradução para os nossos irmãos que estão recebendo a transmissão em inglês. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 17. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, não há nada mais importante para o pecador tomar conhecimento da grande misericórdia de Deus, da grande compaixão de Deus, da sua abundante ou superabundante graça que foi através de Jesus Cristo para todo o pecador. E ao falar sobre essa graça abundante, e ao ler a carta do apóstolo Paulo, neste capítulo 1, nós vamos ver que Paulo, depois de anunciar, depois de orientar a Timóteo a respeito da sua missão na igreja em Éfeso, que era orientar a igreja, prevenir a igreja, aconselhar a igreja a respeito dos falsos mestres,
a respeito dos falsos ensinamentos que estavam sendo transmitidos e para o cuidado que eles deviam ter de agarrar-se a Jesus Cristo, Paulo vai falar sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus pelo meio da fé, e vai dizer que, como ele disse em Romanos capítulo 5, no versículo 20, na sua parte B, ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é abundante porque ela não tem limites. A graça de Deus é abundante porque ela é concedida a todas as pessoas que creem e que buscam a ajuda, o auxílio, o socorro de Deus. A graça de Deus não tem fim. Ela é superabundante. As pessoas que me ouvem nessa tarde ou nessa noite, as pessoas que estão talvez sendo acusadas pela sua consciência, talvez pelo seu coração que o condena ou a condena por causa dos seus pecados, devem tomar conhecimento de que Jesus Cristo é pecado. Não importa o tamanho, se assim podemos dizer, do pecado, não importa a classe de pecado, a graça de Deus está ao alcance de todos aqueles que puderem crer e buscar em Jesus resposta para a sua vida, socorro para a sua vida e, neste caso, perdão para os seus pecados. E Paulo vai falar sobre isso, e quando ele está falando sobre isso, ele vai pensar no maior exemplo que ele tinha para poder explicar a Timóteo, que deveria insistir para que as pessoas não acreditassem em qualquer coisa. Deveria ele ministrar à igreja para que as pessoas não confiassem em fábulas, não confiassem em nada que não fosse na graça e na misericórdia de Deus em Cristo Jesus, porque nada neste mundo poderia conceder perdão para o pecador, a não ser o amor de Deus manifestado através de Jesus Cristo, que deu a vida dele ali na cruz do Calvário para perdoar o pecador. Ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que o seu exemplo, era um exemplo muito marcante, porque Paulo vai dizer, eu dou graça, o versículo 12, ele vai dizer, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. E ele vai dizer isso, e nós podemos dizer aqui que Paulo não podia dizer outra coisa, porque ele era um ministro do Evangelho, ele foi chamado por Deus, foi colocado como o doutor dos gentios, ele foi chamado como para ser um dos apóstolos de Cristo. E ele então diz, eu dou graças a Deus, porque o Senhor tem me confortado e tem me colocado, tendo-me por fiel, me colocado no ministério. E nós podíamos dizer que, graças a Deus, porque Cristo Jesus tem olhado para nós e tem perdoado os nossos pecados, tem consolado a nossa alma, tem fortalecido a nossa fé e tem nos colocado na sua igreja. Tem feito de nós povo seu, ovelha do seu pastoreio. Ele que nos resgatou com mãos fortes, não levou em conta a nossa vida, a nossa situação passada, mas estendeu a sua misericórdia para conosco e a sua graça abundante perdoou os nossos pecados e fez de nós novas criaturas e nos colocou na sua igreja. Alguns dos crentes foram chamados até para o ministério da igreja. Este é o meu caso, que para além da salvação da minha alma, Deus me deu o privilégio de servi-lo no ministério da igreja. Mas o mais importante é que nós fomos chamados para servir a Jesus, para sermos dele e ser novas criaturas. E ele perdoou os nossos pecados. A graça de Jesus nos alcançou. Nós que outróramos era como ovelhas indo para o matadouro, desgarrados, afastados de Deus, sem conhecimento de Deus, sem conhecer Cristo, sem Deus, vivíamos afastados. E Paulo vai dizer, eu dou graças a Deus por este amor.
Eu dou graças a Deus por causa da sua abundante misericórdia, sua abundante graça, porque Ele consolou, confortou a minha vida em Cristo Jesus, me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim. E ele vai explicar por que ele estava tão radiante da graça de Deus. Ele diz, não há como explicar essa graça de Deus para com o pecador, e eu sou e tenho um grande testemunho daquilo que Deus fez por mim. O versículo 13 vai dizer, porque eu antes fui um blasfemo. Paulo está dizendo, eu blasfemei contra Deus. Eu persegui a Cristo Jesus. Eu injuriei as coisas de Deus. Mas eu alcancei misericórdia. A graça de Deus me alcançou. Porque quando eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Embora ele, Paulo, fosse um homem religioso, mas ele perseguiu a igreja de Deus. Ele ignorava a salvação da alma. Ele não compreendia, ele foi blasfemo, ele blasfemou, ele perseguiu a igreja, ele fez tantas coisas contra a igreja de Jesus Cristo. Mesmo assim, Jesus o alcançou com a sua graça. Um homem que tinha tudo para ser destruído por Deus, por causa do que ele fez contra Deus. Mas Deus pôs as mãos sobre ele. A graça de Deus o alcançou, essa abundante graça, e fez dele não somente um crente salvo, mas ainda o pôs no ministério e deu a ele um ministério que era único como doutor dos gentios, para pregar o evangelho aos gentios e para ser o defensor da fé entre os gentios. Este homem pôde dizer, eu dou graças a Deus, eu dou graças ao Senhor que me confortou em Cristo Jesus, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Eu que dantes fui blasfemo, fui perseguidor, fui injurioso, mas alcancei a misericórdia. Diz a palavra de Deus que Paulo era dentro da sua religião, uma religião que de certa forma temia Deus, ele era fariseu. Ele dá testemunho a respeito da sua conduta, dizendo que entre os judeus, na sua crença e na sua religião farisaica, ele era tão fiel à sua religião que ele excedeu a todos os jovens da sua idade. Ele era o maior cumpridor das leis da sua religião, mas não conhecia Jesus. E por causa dessa sua fidelidade à religião, ele tornou-se um grande fanático e perseguia a igreja de Deus. A Bíblia diz que ele entrava pelas casas dos crentes e prendia os crentes, arrastava os crentes em prisões, consentia na morte dos cristãos. E diz a palavra de Deus que num determinado tempo ele pediu carta às autoridades religiosas para ir às cidades vizinhas, para atravessar as fronteiras e ir em busca daqueles que ele descobrisse que fosse cristão, para poder prendê-los. E numa dessas viagens, numa dessa sua perseguição contra a igreja de Cristo Jesus, uma perseguição que Jesus diz que era contra ele próprio, Jesus, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Diz a Bíblia, estava indo ele para Damasco, em busca dos cristãos para prendê-los, com carta, com autoridade para isso. Diz que resplandeceu uma grande luz. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, Senhor, quem és? E a voz lhe respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Diz a Bíblia que caído no chão, ao levantar-se estava cego. Foi levado pelos seus companheiros até Damasco e lá ficou 3 dias. E diz a Bíblia que ele orava e jejuava. E enquanto estava orando e jejuando, reconhecendo que agora tinha tido um encontro com Jesus, a quem ele não conhecia, a quem ele perseguia na sua ignorância espiritual, na sua incredulidade, aquela pessoa a quem ele perseguia, e a igreja de Jesus, era uma perseguição feita contra o próprio Senhor Jesus.
E diz que ali, durante aqueles 3 dias que ele estava orando e jejuando, teve ele uma visão. E nessa visão, Deus falou com ele que iria aparecer, ia chegar na sua casa um homem chamado Ananias. E que este Ananias iria orar por ele. E ele ia voltar a ver. E ao mesmo tempo que Deus revela a ele numa visão, quando ele via entrar na sua casa este homem chamado Ananias, que impunha as mãos sobre ele e orava com ele, Deus também deu a visão a este homem chamado Ananias. E Ananias viu que, quando Deus falou com ele, diz: vai lá na rua direita, lá encontrarás um homem chamado Saulo, ele vai estar orando. E ele, quando orava, viu que você entrava lá na casa e punha as mãos sobre ele, orava por ele, para que ele pudesse voltar a ver. E você vai lá e Ananias diz: Senhor, este homem tem perseguido a igreja, este homem tem feito tanto mal à igreja, é sabido aqui em Damasco dos males que ele tem feito à sua igreja, e tu queres que eu vá lá orar por ele? E Jesus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu o escolhi, eu o chamei, e a minha graça, que é abundante, vai transformar a sua vida, vai fazer dele uma nova criatura, será um instrumento poderoso nas minhas mãos, será alguém que eu enviarei para ser doutor dos gentios, vai pregar o evangelho, e ele saberá quanto vale servir a mim. E diz a palavra de Deus que Ananias, obedecendo a voz de Deus, foi até a casa onde Saulo estava, e lá o encontrou, orando. E ele entrou e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui para orar por ti, para que tenhas vistas, para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E levanta-te e batiza no nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que ele levantou, voltou a ver, foi batizado, e daquele dia em diante, mesmo naquele dia, as pessoas ali em Damasco ficaram impressionadas, porque sabiam que ele estava ali para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, e agora via juntamente com os cristãos a pregar o evangelho, conforme já ouvimos aqui nessa tarde, que era o poder de Deus e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A graça de Deus alcançou Paulo, transformou a sua vida e fez dele um instrumento poderoso. Mas ele diz: eu reconheço essa graça, porque eu fui blasfemo, fui perseguidor, fui injurioso, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque quando fiz ignorantemente na incredulidade. Nessa tarde, talvez você que me ouve, talvez aqui presentemente, ou me ouvindo pela internet, ou vendo esse vídeo futuramente, quero dizer que talvez você tenha também vivido na ignorância espiritual. Mas nessa tarde, essa palavra vai de encontro ao seu coração, porque Jesus pode e quer perdoar os seus pecados. Ele quer transformar a sua vida. Não importa quem tenha sido até agora. O importante é que você não deixe passar a oportunidade de receber e de desfrutar da graça de Deus. A graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que superabundou com a fé e amor na pessoa de Cristo Jesus. Essa graça está hoje à disposição daquelas pessoas que creem. Aquelas pessoas que podem colocar a sua confiança em Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu preciso dessa graça, eu preciso de perdão, eu preciso de libertação, eu preciso de transformação da minha vida. E aquelas pessoas que se aproximam de Deus recebem o perdão dos seus pecados. Essa graça, ela é abundante para aqueles que creem. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10, ele vai continuar defendendo a questão da graça de Deus ser abundante, porque ele olha para ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. No versículo 9 de Coríntios 15 diz: eu sou o menor dos apóstolos. Ele olhava para ele, não se orgulhava do que ele era. Ele sentia a graça de Deus era tão abundante na vida dele, porque ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus
que está comigo. Paulo diz, eu não considero um grande apóstolo. Pelo contrário, quando eu olho para os servos de Deus, eu me considero o menor deles. Porque eu sei que eles não fizeram o que eu fiz. Eu persegui a igreja de Deus, eu fui blasfemo, eu desobedeci, eu fiz tudo isso na incredulidade. Mas a graça de Deus me alcançou, a misericórdia de Deus me alcançou, a bondade de Deus me alcançou. E eu sou o que sou pela graça de Deus. Essa graça, ela é concedida a todo pecador. Nós só estamos aqui por causa dessa graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, nós não poderíamos estar aqui como povo de Deus, como servos de Deus, como filhos de Deus que somos. Se não fosse a graça de Deus, nós não poderíamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós não temos bem em nós mesmos. Os nossos méritos não nos dão direito de nos tornar povo de Deus, filhos de Deus. É a graça de Deus que olhou do céu e vendo o nosso estado pecaminoso, vendo que nós éramos e somos pecadores e que precisávamos da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, enviou Jesus Cristo. E Jesus veio a este mundo e ele cumpriu a vontade de Deus, foi à cruz do Calvário. Lá ele pagou o preço pelos meus pecados. A graça de Deus levou Jesus a sofrer por minha causa. A graça de Deus levou Jesus a ser sepultado e ressuscitou o terceiro dia e vive para sempre, para que eu e você possamos ser justificados diante de Deus. A graça de Deus está concedida a todas as pessoas que creem. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua posição social, não importa quem você tenha sido até aqui e nem quem é você. O importante é se você puder crer em Jesus, se você puder abrir o seu coração para aceitá-lo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, será salvo, você será perdoado, os seus pecados serão apagados, o seu nome será escrito no livro da vida e você poderá descobrir este grande amor de Deus, porque passará a pertencer à família de Deus. Para concluir, Paulo, no versículo 15 do capítulo que lemos, de 1 Timóteo, ele diz, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele diz, do qual eu sou o principal. Ele diz, a graça de Deus é tão abundante que Cristo veio para salvar os pecadores. Essa graça é abundante. Ele veio para fazer isso pelos pecadores. Eu sou o principal e eu fui alcançado por essa graça. E ele vai concluir dizendo, por isso alcancei misericórdia, como o maior dos pecadores que sou. Alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo diz, eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui transformado, Deus me colocou na sua igreja, me colocou no seu ministério, fez de mim um apóstolo, para que servir de exemplo, que se ele fez comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa. Ele diz, eu sou o principal, mas Deus, a misericórdia dele para comigo, foi para que mostrasse a sua longanimidade, para exemplo daqueles que haviam de crer em Jesus para a vida eterna. A vida eterna está à disposição daqueles que crerem em Jesus. Não é crer na religião, não é crer na igreja, não é crer nos movimentos, não é crer na pessoa, é crer em Jesus Cristo como Salvador, aquele que morreu e ressuscitou por sua causa, por minha causa, por nossa causa. A salvação, a vida eterna, está na condição da pessoa crer em Jesus como Salvador da sua alma. A este Deus invisível, imortal, ao Rei dos séculos, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Paulo conclui este texto dizendo assim, não tem mais a quem prestar honra, glória, louvor e adoração, a não ser Jesus Cristo, por causa da sua abundante graça para conosco, para comigo, para com você, para com todos nós pecadores. E nessa tarde eu convidava os irmãos a se colocar de pé. E se porventura há alguém aqui entre nós que precisa e ainda não experimentou essa graça de Deus, talvez esteja lutando na sua consciência, no seu coração,
talvez até esteja a julgar-se indigno de receber a graça de Deus. Mas quero dizer que Paulo diz, para comigo, Deus usou a mim e transformou minha vida para usar-me a mim como um exemplo para o futuro, para as demais pessoas que pudessem crer. E se nessa tarde, ou nesse dia, você puder crer em Jesus como seu Salvador, você também vai experimentar essa graça, porque Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai te colocar na sua igreja. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Vai lhe dar do seu espírito. Vai transformar o seu ser. Vai escrever o seu nome no livro da vida. E você passará a pertencer à família de Deus, comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Se você puder, nessa tarde, crer no Senhor Jesus, será salvo. Se você puder abrir o seu coração e apropriar dessa graça de Deus que é abundante, será salvo. Paulo diz, eu não fiz a graça de Deus em vão, eu aproveitei dela. Quando Ele me estendeu as mãos, eu não lembrei mais dos meus pecados. Eu não fiquei me condenando, porque eu vi que o amor de Deus, a graça de Deus era tão abundante, que Ele me perdoava a si mesmo. E nessa tarde, ou nesse dia, eu quero dizer que Jesus Cristo também continua o mesmo e quer perdoar a sua vida. Talvez você tenha vivido até aqui uma vida de religiosidade. Talvez você esteja a viver uma vida de costume de ir à igreja, de estar na igreja. Talvez pertence a um familiar, mas você não tem uma salvação. Você não tem a certeza da vida eterna. Você não tem certeza se Jesus vier agora, se você vai estar com Ele. Se você subirá para o céu. Você não tem certeza se os seus pecados foram perdoados. Você não tem certeza se o seu nome está escrito no livro da vida, porque você ainda não tomou uma decisão. Você tem alimentado talvez um sentimento de que você não merece, que você não pode, talvez para você não tem mais jeito. Eu quero dizer que nesse dia, se você puder crer, você alcançará a graça de Deus, independente de quem você tenha sido até aqui. Deus quer salvar a sua alma. E o meu conselho é que você não deixe passar a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu vou pedir aos nossos irmãos conduzir aqui num tempo de louvor. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para entregar a sua vida para Jesus, se você quiser vir aqui para entregar e dizer, hoje eu me rendo ao Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero ter hoje o perdão para os meus pecados, eu quero viver em novidade de vida, eu quero ter meu nome escrito no livro da vida, eu quero ser salvo por Jesus, eu quero pertencer à família de Deus, eu não quero apenas pertencer à igreja, eu quero pertencer à família de Deus, eu não quero estar apenas com o meu nome escrito na igreja, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero ser salvo, eu quero ter certeza, e para ter certeza da salvação, é só através de Jesus. Paulo diz, em Jesus Cristo, Deus manifestou a sua glória, Jesus veio para trazer salvação ao pecador, para aquele que acredita em Jesus, para aquele que aceita-o como seu Salvador e Senhor da sua vida. Se você está aqui nessa tarde, e você ainda não tomou essa decisão, você não tem convicção, você não tem certeza, você é apenas religioso, você que me ouve em casa, onde quer que esteja, você não tem essa convicção, você não tem essa certeza de salvação, você ainda não tomou isso a sério com Jesus, eu quero exortá-lo a sair do seu lugar e vir à presença de Jesus, dizer, Senhor, eu estou aqui, a partir de hoje, a partir de agora, faça em mim a tua vontade, minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Eu quero ser essa nova criatura. Eu quero desfrutar dessa abundante graça que o Senhor tem para mim. E eu vou glorificar a Deus. Eu vou louvar a Deus. A este que é o Rei dos séculos, o imortal, o invisível, o único Deus, sábio e verdadeiro, a quem nós prestamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.